quando a gente tem, então, um servidor dedicado, a gente tem uma única máquina num único local. Então, o primeiro defeito é, se você tem uma única máquina, essa única máquina pode dar problema no seu HD, pode dar problema na sua memória, pode dar vários tipos de problema. Ou seja, você não tem uma sazonalidade de máquina, você não tem ali um balanceamento. Ela é sozinha para resolver todos os seus problemas. Principalmente aquelas pessoas que ainda vão lá, contratam um serviço e deixam o banco de dados junto com a mesma aplicação. Aí você está dando mais tiro no pé ainda, né? Porque você só tem um servidor dedicado, você está usando a memória desse seu servidor dedicado para processar os seus dados de arquivos, né? O seu arquivo físico que você põe lá dentro, seus uploads de arquivo que você põe lá dentro. Você está usando para o seu banco de dados, ou seja, seu MySQL, SQL Server, seja qual for o banco de dados que você estiver utilizando, também para processar lá dentro. Você está usando a sua aplicação para processar lá dentro, ou seja, você não dividiu os recursos da sua aplicação, você está deixando tudo dentro do mesmo servidor. Volto a dizer, para uma aplicação pequena, onde tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 usuários simultâneos, aí a gente até pode relevar, né? Um bom servidor dedicado, tudo bem. Quando a gente está falando de um servidor de larga escala, isso não é permitido, ok? Então, o ideal é que você separe. Tem o seu servidor de assets, tem o seu servidor de banco de dados, tem o seu servidor de processamento, né? Ou seja, todos eles separados. E cada um desses servidores servindo como cluster, né? Ou seja, o seu servidor de arquivos servindo como cluster, seu servidor de processamento, onde está sua aplicação servindo como cluster, e seu servidor de banco de dados servindo como cluster. Mas, professor, o que seria um cluster, tá? O que seria um cluster? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Cluster. Vamos ver se eu acho alguma imagem interessante. Aqui, eu já achei. Então, normalmente, quando a gente tiver uma topologia de um cluster, a gente vai ver o quê? Um item que é o principal, que é o nosso switch, né? Ou seja, quem vai fazer o nosso balanceamento, e vários outros computadores interligados, né? Então, ao invés de você acessar um servidor dedicado, você faz uma requisição na qual você passa por um túnel e esse túnel ele vai designar qual máquina vai ser utilizada. Então, se você tem ali a sua aplicação em si e a sua aplicação ela está armazenada numa espécie de cluster, né? Ou seja, uma topologia de cluster, a sua aplicação vai ter múltiplas escalas, ou seja, ela vai ser dividida entre vários servidores. A mesma coisa se você tiver no seu servidor de assets, que é onde servem os seus arquivos. A mesma coisa se você tiver no servidor de banco de dados, que vai servir os seus dados. Então, você consegue escalar melhor quando você tem um exército de computadores, ou VMs, ou pods, ou containers, que vai ali servir você do que um único servidor dedicado tendo tudo da sua aplicação, tá bom? Então, preste atenção em que momento você está do negócio que você está trabalhando. Se requer uma máquina ou diversas máquinas. Se requer escala ou se não requer escala, tá bom? Então, isso é super importante que você precisa saber, tá? Não é simplesmente colocar o dedo para cima e ver, opa, me falaram que é isso. Não, analise cada ponto que você precisa, ok? Beleza, então, agora que a gente já sabe quando utilizar ali recurso na nuvem, quando não utilizar, o que é uma região e o que é uma zona de disponibilidade, lembrando que região são os lugares nos países que a gente tem data centers e a zona de disponibilidades são os data centers espalhados. Então, se a gente tem vários data centers em várias regiões, olha que interessante, a gente pode criar uma rede dentro de uma região pela qual a gente pode colocar máquinas em zonas de disponibilidades diferentes. Ou seja, eu posso colocar 3 máquinas na zona 1, 3 máquinas na zona 2, 3 máquinas na zona 3 e fazer um balanceamento, fazer uma espécie de cluster para o meu recurso. Quando eu estiver utilizando e der algum problema no data center 1, o data center 2 está respondendo. Se deu problema no data center 2, o 3 está respondendo. Se eu tive uma VM que ficou ruim e deu problema, a VM do data center 2 está respondendo, tá bom? Então, é um erro a gente utilizar, no momento que a gente está criando uma VM, uma única zona de disponibilidade, tá bom? É muito interessante que quando você vai montar ali o seu sistema, a sua arquitetura de rede, né, a sua arquitetura de sistema, você saiba que é importante você colocar os seus computadores em zonas de disponibilidades diferentes. Isso vai fazer total diferença na performance e também na alta disponibilidade do seu sistema na internet. Ok? Tá bom, gente? Então, lembre-se, bem importante, entender sobre
zona de disponibilidade e sobre regiões, ok?